Morar no litoral, morar numa cidade de praia é um sonho para muitas pessoas e eu recebo muitos comentários aqui no canal dizendo que tem sonho de vir para cá, de morar, de comprar uma casa aqui, de comprar um apartamento aqui, de desenvolver a vida aqui, né, de viver aqui, porque realmente morar no litoral é muito bom, tem vários pontos positivos e alguns pontos negativos também, tá? E eu quero, quem sabe, deixar um vídeo aí para ajudar algumas pessoas. Obviamente não vou conseguir ajudar todo mundo, porque cada pessoa tem uma realidade de certa forma diferente e necessidades para viver diferentes, né? Então eu vou passar um pouco da minha experiência, tá? E se você chegou aqui novo no canal, meu nome é Douglas Avelar, eu sou empresário, desenvolvo a maior parte dos meus negócios pela internet, tá? Gero vídeos e fotos para imobiliários, incorporadores e construtoras. Sou corretor de imóveis também, eu sou casado, tenho quase 39 anos, a minha esposa 40, a gente não tem filhos e a gente tem uma casa aqui no Balneário Riviera, na cidade de Matinhos, no litoral do Paraná, e eu vou passar um pouco das minhas experiências de como é viver aqui. Quem sabe isso não te ajude a tomar uma decisão. Entretanto, lembre-se que tomando decisões vem as consequências dessas decisões e é importante que você tenha em mente que eu não vou viver as consequências da sua decisão, tá? Então, a influência que quem sabe eu te passe aqui, ela carrega consigo também as responsabilidades que só você vai ter que lidar com elas. Importante mencionar isso porque não quero que amanhã ou depois, Douglas, eu vi um vídeo seu e você me motivou e influenciou a vir morar aí no litoral do Paraná e agora eu tô numa situação complicada aqui. Então, por favor, tá, pessoal? Somos grandis, beleza? Para eu contextualizar um pouco, então, para você entender por que para mim é importante algumas coisas e outras não, é importante que você saiba qual que é o tipo de perfil de pessoa que eu sou, que a minha esposa também é, como nós somos, né? Por que a gente decidiu comprar um imóvel aqui. Como que foi esse processo de decisão, tá? Pra gente foi um pouco mais fácil porque a gente trabalha pela internet, então a gente desenvolve um trabalho com CNPJ pela internet desde 2017. Eu trabalhei como coordenador financeiro até 2018, meio de 2018, numa empresa de médio porte lá, era coordenador financeiro, do compras, enfim, setor de contas receber, pagar, uma parte do fiscal lá também. Então eu lidava com várias questões durante o dia a dia, porque eu tenho formação em contabilidade e gestão financeira, né? Mas enfim, não era exatamente o que eu queria fazer para a minha vida inteira, então no meio de 2018, fazendo alguns cursos de desenvolvimento, eu decidi que eu queria empreender em outros ramos, né? Então eu comecei a trabalhar junto com a empresa que a gente tinha aberto em 2017 e depois, tocando aí a minha trajetória com um viés um pouco diferente do que a minha esposa ainda continua até hoje, mas a gente tem a empresa, a Escola de Negócios Digitais e o outro CNPJ que eu tenho para as outras atividades que eu faço, tá? Então ela empreende, a minha esposa empreende 100% de casa desde 2017 e eu efetivamente desde 2019 aí, tá? Então pra gente o processo de tomada de decisão foi por conta de um trauma, de vir comprar uma casa pra cá, porque em 2019 a gente, lá em Curitiba, a gente alugou uma casa, porque a gente tava cansado de viver em apartamento, e a gente resolveu alugar uma casa e 3 meses depois a pessoa pediu esse imóvel, daí a gente ficou muito revoltado com essa situação, porque não tinha o que fazer, ela tinha o direito de pedir, o imóvel era dela, né? Só que a gente já tinha feito investimentos na casa, já tinha feito estúdio, já tinha gasto uma grana já com várias coisas e isso acabou incomodando bastante a gente resolveu comprar um imóvel. E a gente não tinha dinheiro para comprar à vista na época e a gente resolveu escolher um imóvel que fosse para financiamento, mas que atendesse a gente, tá? Então a gente alugou inicialmente, por alguns meses, depois que a gente comprou uma casa, para ver como que é a situação. Eu pesquisei bastante sobre Santa Catarina, Paraná, litoral paranaense, só que a gente não queria ficar tão distante da região de Curitiba justamente por conta da família da minha esposa, né? Então, regularmente a gente sobe para Curitiba e tem várias situações que a gente sempre precisa subir para lá também, né? Então a gente acabou comprando uma casa aqui, a gente ficou um tempo morando de aluguel e depois a gente tentou fazer uma reforma, deu tudo errado e tal, apesar de que a casa a gente comprou nova e foi o melhor investimento que eu fiz disparado, assim. Se eu for vender a minha casa hoje, provavelmente eu consigo mais do que o dobro do valor quando eu paguei nela na época, tá? E olha que faz pouco mais de 4 anos isso, né? Então eu vivo aqui no litoral do Paraná faz pouco mais de 4 anos, quase 5, tá? Então assim, tem uma situação em que o nosso perfil são de pessoas mais reservadas, são pessoas mais... somos mais introvertidos, apesar de não parecer, né? Enfim, tem essa situação que pra gente facilitou um pouco também essa tomada de decisão. Então assim, não que a gente não gosta de estar com os amigos, né, com os familiares e tal, mas eu gosto mais de ficar sozinho mesmo, inclusive às vezes a gente até é interpretado. Eu, por exemplo, eu não gosto de receber visita na minha casa,
Por quê? Porque eu tenho um escritório para mim, um escritório para minha esposa e um quarto de suíte. E eu gosto de ficar sozinho. Essa é uma questão que para mim é cara, entendeu? E isso também tem um pouco em relação ao traço, provavelmente que eu deva ter. Não tenho diagnóstico, mas eu talvez tenha um traço de autismo ali. Tanto que tem várias situações que me incomodam. Ruído alto, barulho alto, música alta. A tranquilidade para mim é um valor, é uma situação que para mim é muito cara, sabe? Eu não gosto de sair muito da minha rotina também. Então isso para mim é uma situação que é muito importante. E morar aqui no litoral do Paraná acaba trazendo isso, é lógico, né? De vez em quando tem situações e que, claro que a gente recebe gente em casa, de vez em quando, não é sempre, né? Até porque a gente é bem restrito mesmo. Mas a minha esposa, mesma coisa, né? Ela já é diagnosticada, ela tem um traço de autismo e altas habilidades, o que acaba, de certa forma, piorando alguns traços ali, né? Principalmente com relação à interação social. Tanto que a gente não gosta de balada, a gente não gosta de multidão, a gente não vai em show quando tem aqui, festa da cidade, etc. Por exemplo, tem uns 3 semanas atrás eu precisei ir numa reunião da Câmara de Vereadores. Para mim, é bem desgastante, assim, esse tipo de interação em relação com multidão, com outras pessoas que às vezes estavam lá, estava acontecendo um tema lá, então tinha bastante gente lá, então me incomoda bastante esse tipo de situação. Então eu gosto de ficar mais na minha, assim, da solitude mesmo, né? Considerando isso, pra gente comprar um imóvel aqui que a gente empreende já tem um determinado tempo, em que qualidade de vida pra gente era algo muito importante, eu já vou destrinchar isso e falar pra vocês o que é qualidade de vida pra gente. Tranquilidade, segurança e também a questão de lazer que a gente tem aqui de maneira abrangente, digamos assim. O que é qualidade de vida para mim? Eu conseguir ter uma boa noite de sono sem me incomodar com som alto, eu conseguir me deslocar na cidade sem enfrentar trânsito do jeito que eu enfrentava lá em Curitiba, eu principalmente ter aspecto de lazer que eu não precise gastar. Em Curitiba tem parque, tem shopping, eu sei, mas eu consigo ir a pé na beira do mar aqui, eu moro a 400 metros do mar, eu consigo ir a pé, tomar a brisa do mar ali, ficar sentado de frente para a areia se eu quiser, fazer a minha caminhada, se eu quiser fazer esportes, eu tenho diversas academias aqui na cidade, se eu quiser bares e restaurantes eu posso ir, se eu quiser música ao vivo eu vou, e eu gosto de música ao vivo, desde que seja num tom ali moderado, que eu consiga conversar com as pessoas que eu estiver, com os meus amigos. Tem várias situações em que qualidade de vida para mim é isso, tá? Eu ter a liberdade e segurança de que o que eu quiser fazer, eu posso fazer quando eu quiser, diferente do que eu tinha em Curitiba, porque sair 8 horas da noite para caminhar num parque lá em Curitiba é perigoso, dependendo do lugar que você esteja é perigoso. Não que não seja em alguns lugares perigoso aqui, na beira-mar ali em Matinhos também, ou em Guaratuba também, ou em Praia de Leste também, tá? Tem alguns lugares que são perigosos sim. Por outro lado, é muito mais seguro, claro, nem se compara. Uma cidade muito menor, tem um trânsito muito mais tranquilo, tem uma quantidade de pessoas vivendo aqui menor também, obviamente menos roubo, menos assalto, menos várias coisas que tem lá. Então qualidade de vida para mim é a junção de tudo isso, e isso pra gente é um valor muito grande e fez com que a gente tomasse a decisão de comprar o imóvel aqui e tornou, quem sabe, uma aposta muito boa e muito grande que a gente fez, porque acabou se tornando um plus, porque agora eu consigo desenvolver vários outros negócios, principalmente por conta da minha área de atuação, sempre trabalhando com drone, sempre fazendo fotografia, filmagem, vídeos para a internet, diversas outras coisas que eu desenvolvo, e também a parte da corretagem de imóveis agora, né? Então isso influencia diretamente na qualidade de vida que a gente tem, porque trabalho também é qualidade de vida, né? Eu conseguir fazer aquilo que eu gosto, do jeito que eu gosto, para as pessoas que eu quero atender. Então é realmente muito bom isso, e tudo isso para mim é qualidade de vida, sabe? Então morar aqui em Matinhos tem diversas coisas boas, mas estar próximo do mar, conseguir desenvolver os nossos negócios aqui, morar numa casa que é minha, diversas outras opções de lazer também, e tudo que junta isso pra gente é qualidade de vida e é realmente muito bom. Então por isso que a gente gosta, e provavelmente é o lugar que mais gostamos de estar, com certeza é aqui no litoral paranaense, tá? Cogitei comprar em Santa Catarina, cogitei comprar um tempo, inclusive, na região de São Paulo, tá? Que a gente estava indo com bastante frequência para lá por conta dos negócios que a gente estava desenvolvendo e cursos que a gente estava fazendo. Então a gente resolveu comprar aqui porque melhor custo-benefício e trazia para a gente a maior quantidade de tranquilidade e qualidade que a gente queria. Imagina, se a gente tivesse ido para São Paulo, teria feito uma escolha muito errada de acordo com o perfil que a gente tem, tá?
E agora vamos entrar aí nos pontos negativos, porque tem situações aí que eu não posso deixar de mencionar para vocês, obviamente, tá? A primeira questão é, obviamente, a questão de saúde. Pra gente não é algo tão ruim assim, mas para algumas pessoas tá, pessoal? Porque afeta realmente. Então eu coloquei aqui, em primeiro lugar, um dos pontos negativos, que é justamente isso. Não tem um hospital nem em Guaratuba, nem em Matinhos e nem em Pontal do Paraná. Tem lá em Paranaguá. Então, assim, se você quiser e precisar de alguma situação que seja emergência, alguma coisa aqui, primeiro, inicialmente você vai na UPA, né, que é a Unidade de Pronto Atendimento, ou no posto de saúde se for algo mais tranquilo, mas a UPA costuma atender bem. Agora, e se não tiver, quem sabe, estrutura para te atender, para sua necessidade de saúde? Aí que tá o problema, né? Então daí eles têm que direcionar você ou para Paranaguá ou mesmo, às vezes, para Curitiba. Em determinadas situações isso pode ser um problema e risco de vida mesmo, né? Então vai muito de como é o seu perfil de saúde. Eu tenho 38, 39 anos, graças a Deus não tenho nenhum problema de saúde, minha esposa também não, mas a gente já passou alguns perrengues, coisas que a gente já precisou, e infelizmente a questão de saúde foi muito negligenciada nos últimos anos da última gestão, não é só por questões de pandemia, Covid, etc e tal, mas é por conta de incompetência mesmo em relação a esse período, né? E os anteriores também, tá? Não que a gente vá conversar sobre política aqui, mas o que afeta, afeta, e é ponto negativo que a gente tem que considerar com certeza, tá? Outro ponto negativo que eu acho é a questão em relação ao trabalho. Questão de trabalhos aqui, se você, sei lá, uma farmacêutica, tem bastante vaga de trabalho aí? Não, não tem. Não é todas as farmácias que têm vagas disponíveis, na verdade são pouquíssimas, né? Se é que tem. Eu sou um administrador de empresas, tem vaga para gerente de algum determinado, de alguma determinada empresa, digamos assim? Não, não vai ter. Acho que, de maneira geral, pessoal, vagas, quanto maior a sua qualificação, menos você vai ter de disponibilidade, vai ter um pouco mais de dificuldade de encontrar vagas com qualificação maior, que obviamente pagam mais também. As vagas mais disponíveis que estão aqui estão relacionadas ao comércio, então atendimento, balconista, que mais? Vendedores e tudo mais, coisas, atividades que são relacionadas ao turismo também. Vai ter aí algumas disponibilidades de vagas, tá? Principalmente no setor de construção civil, com certeza. Se você é um bom profissional dessa área, aqui é um bom lugar para você, porque você vai conseguir trabalho de maneira fácil, se você tiver como comprovar que você é realmente experiente, que você faz um bom trabalho, né? Que faz um bom serviço. Ou se você quiser empreender, né? Daí já foge um pouco mais do trabalho e vai para a área do empreendedorismo. Então, eu quero abrir um negócio, eu quero abrir alguma coisa. O lugar que normalmente tem problemas em relação a isso tende a ter oportunidades também. Então, faz sentido você analisar, dependendo do tipo de setor que você quer, para saber se aqui comporta o tipo de negócio que você quer abrir ou o tipo de serviço que você quer prestar, né? Então, é algo que você realmente tem que colocar na balança e fazer uma análise de mercado boa aí. Para as pessoas que precisam de emprego, aí já é um pouco mais complicado, porque não tem tanta demanda assim, principalmente dependendo da tua qualificação. É importante você pesquisar aí nas agências de emprego para saber se isso vai atender vocês, tá? O outro quesito que eu acho ponto negativo, que pode acabar influenciando e às vezes colocando um pouco mais de medo nas pessoas, é justamente, e inclusive quando eu fui comprar minha casa foi um crivo, assim. Eu investiguei mesmo, que é sobre alagamentos. Obviamente que vocês iriam perguntar isso, então é bom a gente destrinchar esse assunto aqui, tá? E depois a gente já vai pro último, tá? Então fica aí até o final. Alagamento aqui na cidade acontece, em Guaratuba acontece e também em Pontal do Paraná acontece. Falando sobre de Matinhos, depois que as obras de revitalização passaram aqui, muitos locais foram atenuados de maneira excelente. Alguns lugares resolveram mesmo. Foram em todos os lugares? Não. Então, Douglas, tem bastante pontos de alagamento na cidade? Sim, pessoal, tem bastante. Tem vários pontos de alagamento na cidade. E assim, tem diversas pessoas que às vezes querem comprar um imóvel, né? Sabe que eu sou corretor de imóveis, vem aqui e pergunta: Douglas, eu queria comprar em tal lugar. Lá alaga? Às vezes eu conheço e às vezes não. Quando eu não conheço, eu normalmente pesquiso sobre a região ali, porque para mim é muito mais fácil. Isso para mim é só ir lá e perguntar para um vizinho ou outro, ver no estabelecimento ali, né? Conversar com um comerciante ou outro. Então fica muito fácil de descobrir aí, estando aqui, né? O problema é quem é de fora e não tem, às vezes não conta com o corretor para às vezes fazer a compra do imóvel, daí acaba ficando um pouco mais arriscado mesmo. Mas como eu rodo para tudo quanto é lado, na região de Matinhos, principalmente Matinhos e também Pontal do Paraná, Guaratuba um pouco menos, justamente por conta da dificuldade com o ferryboat lá,
eu tendo, né, a minha tendência é ter mais conhecimento do que a maior parte das pessoas que às vezes acaba não rodando tanto quanto eu. Então eu conheço muitos pontos de alagamento e entendo um pouco sobre as obras de drenagem aqui, porque eu já estudei muito sobre nesses quase 4 anos que eu tô criando vídeo aqui para vocês. Então, eu costumo ajudar as pessoas que querem comprar imóveis aqui nesse sentido, ou quer morar em determinadas regiões aqui, por mais que às vezes nem me escolham como corretor delas, tá? Como eu trabalho como autônomo, eu não tenho vínculo com nenhuma imobiliária, tem situações às vezes que as pessoas às vezes buscam diversos corretores para tirar informações e formar uma opinião baseado em diversas que eles receberam. Então isso às vezes até faz sentido, né? Por outro lado, eu sou idôneo, eu faço o meu trabalho da melhor maneira possível e sempre passo a experiência para a pessoa justamente para atender o máximo de requisitos que ela precisa quando ela está escolhendo um imóvel ali. Então isso é bem sério e bem caro para a pessoa e também para mim como valor também, beleza? Outra questão em relação ao alagamento é que assim, pessoal, entendam que Douglas, alaga o Riviera onde você mora, é um bairro que você conhece, alaga tal rua assim assado específica? Não, depende muito da situação, tá, pessoal? Depende do nível da chuva, depende do que está acontecendo ali, se o canal da INS está limpo ou não, se tem diversas situações, se a maré está alta ou não, tem diversas situações que acabam piorando ou não a situação. Então, normalmente é muito pontual isso e é pesquisa para cada situação específica. Eu posso falar da minha rua, obviamente, porque eu moro aqui, tem diversas situações em que chove, forma um espelho d'água ali, mas é muito baixo, né? Você consegue trafegar com o carro tranquilo. Em outras regiões aqui do Riviera eu já não consigo. Lá em Caiobá é a mesma coisa, Praia Mansa é a mesma coisa, não é porque é um bairro que é melhor planejado, que são de imóveis mais caros, que não tenha problemas assim também. Toda a cidade tem pontos que alagam, tem pontos que não alagam. Então basta você saber pesquisar para dirimir aí essa situação e não fazer uma compra errada para se incomodar muito depois. Tá? Agora sim, indo para a parte final é falando sobre a questão do custo de vida, tá, pessoal? O custo de vida aqui é um pouco mais caro mesmo, como toda e qualquer cidade litorânea, você vai pagar mais caro em questões de mercado, em questão de combustível, em questão de farmácia, é um pouco mais caro. Em alguns setores, outros setores eles são bem mais caros. Alguns lugares, alguns comércios, quando você compra na baixa temporada, ele fica com preço estável, tranquilo, de 5 a 10%, 15% mais caro normalmente do que grandes capitais e grandes redes de mercado, até porque são comércios de conveniência, de maneira geral falando, né, mercado de bairro, então eles são um pouco mais caros. Mas tem comércios, pessoal, que eles exploram as pessoas que vêm para cá na época de temporada, ou às vezes até as próprias pessoas que moram aqui, infelizmente. Tem esse tipo de situação também. A maior parte dos comerciantes aqui são idôneos. Não estou falando que quem pratica o preço muito mais caro, que chega a ser, de certa forma, explorador, mas é a minha opinião, eu falo do jeito que eu quiser, então nesse tipo de sentido, pode ser até que me prejudique, como outras coisas que eu já falei e me prejudicaram, mas eu tenho que falar a verdade, eu acho isso um absurdo. Eu acho que quando as pessoas elas, por exemplo, tem uma variação de preço, eu compro e vendo, sei lá, carvão a R$25 o ano inteiro, chega a época do final do ano, eu continuo comprando o carvão, digamos, eu compro por 12 e vendo a 20, daí chega a época do final do ano, eu continuo comprando por 12, mas vendo a 30, o que você acha, pessoal? Eu acho isso sacanagem. Então assim, eu tenho o direito de achar isso e né, eu também tenho a livre escolha de comprar ou não na onde eu bem entender, né? Então hoje, sendo morador, já tendo a experiência de morar e estar aqui, esse é o tipo de coisa que não me afeta mais, porque eu consigo contornar essas situações, né? Eu sei os lugares que são mais baratos, então eu consigo me virar. Se um lugar está mais caro, eu sei que o outro, com certeza, ele normalmente pratica um preço melhor o ano inteiro e eu sei que eu vou conseguir comprar lá. Então tem essas facilidades depois que você pega as manhas, digamos assim, dos lugares, tá? Mas o custo de vida aqui é um pouco mais alto. O combustível normalmente gira em torno de 30 centavos mais caro do que as capitais, né? Claro que no litoral, normalmente, Brasil inteiro costuma ser um pouco mais caro, mas em épocas do ano que chega a ser 80 centavos mais caro. Então, assim, isso é mesmo caso do mercado. Então, não abasteço. Eu subo com frequência para Curitiba, quando eu vejo que o cara tá tentando explorar demais, eu dou uma banana para ele e falo assim, cara, meu dinheiro você não vai pegar, entendeu? Porque eu acho isso injusto. Então eu consigo me livrar de algumas situações também. Mesmo morando aqui, mas indo para outros lugares, eu conheço postos que praticam preços mais justos, digamos assim, tá? Bons postos, inclusive. Beleza? E daí, para fechar, pessoal, questão de aluguel aqui não é tão, digamos assim, frequente você conseguir contratos anual, tá? Contratos anuais assim de aluguel costuma ser um pouco mais complicado porque tem pouca oferta. Não é que é mais caro porque é mais caro, é porque tem pouca oferta. Então,
As casas, a maior parte delas, elas são alugadas por diárias, por temporada. Então, a quantidade de casas que vocês podem escolher para morar é menor mesmo e acaba o aluguel sendo um pouco mais caro. Mas é caro em relação ao quê? Caro em relação à quantidade de pessoas que às vezes moram aqui e precisam alugar casas com contrato anual, só que como elas não ganham tanto assim, por conta dos tipos de trabalho que elas executam, que às vezes acaba se tornando um peso muito grande em relação ao orçamento. Eu acho que no Brasil inteiro, toda pessoa que ganha aí, né, um salário mínimo e meio, 2 salários mínimos, né, 2 salários mínimos e pouco, aí fica difícil você pagar 800, 1.000, 1.500, 2.000 reais de aluguel, tá? Lógico, tem aluguéis muito mais caros em apartamentos na região de Cuiabá, Praia Mansa, quanto mais perto da praia, mais caro vai ficando o aluguel também, então tem diversas situações, tem oferta, só que é muito do seu bolso daí também, tá, pessoal? Se você tem um salário de 7, 8 mil reais, vai ser tranquilo você pagar um aluguel. Agora, se você tem um salário aí de, sei lá, 3 mil e pouquinho, vai ficar pesado para pagar um aluguel de 1.500 reais numa casa de 2 quartos na região dos balneários. Então, tem que ter um controle muito bem, né, controlar bem os custos aí, principalmente com relação ao mercado de combustível, porque senão, acaba faltando dinheiro aí no final do mês. Então, por isso que essa questão em relação a essa junção de problemas em relação à cidade acaba, às vezes, se tornando, né, um quesito que você tem que considerar, é muito do seu perfil, é muito da sua realidade e muito do que você espera ter como qualidade de vida, que para mim é uma coisa e para você pode ser outra, tá? Então, sendo o mais sincero possível, fazendo um apanhado geral, gosto muito de morar aqui, é provavelmente o melhor lugar que eu morei na minha vida até hoje, tenho a melhor qualidade de vida que eu já tive aqui, não é por viés de coerência, tá? É uma questão de vivência mesmo. E justamente considerando os pontos negativos ali, os pontos positivos eles superam porque eu consigo contornar todos esses pontos negativos com as coisas que me são disponíveis aqui, inclusive a maior parte delas gratuitas, tá bom? E se você gostou, se te ajudou, se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like e nos vemos no próximo, porque aqui a gente não para, é vídeo segunda, quarta e sexta de preferência, né? É a tendência que eu pretendo gravar agora e sempre segunda, quarta e sexta postar vídeos aqui para vocês, beleza? Hoje eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.